Quero convidar você a nos seguir nas nossas redes sociais. Lembrando que nós temos o Instagram, arroba Remagraca, o Twitter, @Remagraca, nosso canal no YouTube, onde todas as quinta-feiras tem um vídeo novo, uma pregação das lives aqui e outras pregações, editada, bem precisa, tudo certinho para que você possa acompanhar. É o Remanescente da Graça no YouTube. Por favor, se inscreva no canal, clica no sininho para receber todas as notificações, porque a gente tem uma meta até o final do ano, estamos acabando, o ano está terminando, hein? Para que a gente possa chegar a 1000 inscritos lá no canal, e você é o nosso braço, né, estendido para que mais pessoas possam estar ali consumindo aquele conteúdo. Então vá lá no canal, se inscreva, clica no sino para receber as notificações, vá em algum vídeo lá da galeria, curta, comenta, e se essa mensagem foi bênção para você, compartilhe com mais pessoas, tá bom? A gente só quer que você faça esse compartilhamento se a palavra tocar no teu coração, se ela mexer no teu brilho, se essa palavra for realmente em teu coração rocha, né? Que você possa dizer com certeza, olha, essa palavra, ela me transformou e pode transformar você também, tá bom? Quero convidar você agora a aquietar, desacelerar, por favor, entenda, Deus fala através dos louvores ao teu coração, tá bom? Você possa estar com o coração quebrantado diante de Deus. Se derrame nessa hora, querido. Aproveite para entregar o teu melhor louvor, que não é uma letra só de uma canção, mas o teu coração prostrado diante dele agora. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abre meu coração. Tu escutas, fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, que dizes palavras de amor e esperança sem fim, e ao sentir teu toque, tua bondade, libertas-me o ser, no calor desse lugar onde você está. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. És formoso, Deus. E eis-me aqui outra vez, diante de ti, abre meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, dizes palavras de amor e esperança, palavras de amor e esperança sem fim, e ao sentir teu toque, tua bondade liberta meu ser, no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me amar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo,
és formoso pois tu és o arrimo da minha sorte, és a minha rocha, minha salvação, és a minha força, o meu escudo, eis-me aqui. Pois tu és o arrimo da minha sorte, a minha rocha, minha salvação, a minha força, o meu escudo, eis-me aqui. Diga pra ele, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, oh, eis-me aqui, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Diga pra ele, você que sabe isso. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Mais uma vez, cante pra ele. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Yeah. Preciso de ti. Preciso de ti. Yeah, yeah. Preciso de ti. Pai Santíssimo, muito obrigado, Deus, pela oportunidade de podermos estar aqui, Senhor. Nesse canal, podendo preparar o nosso coração para receber a Tua palavra, Pai. Que oportunidade linda que nós temos. Que os pedidos que sempre fazemos em nossas orações, eles possam ser feitos mais uma vez, Pai. Que nosso coração possa estar pronto para receber. Os nossos ouvidos prontos a ouvir e a nossa mente pronta a entender aquilo que Tu tens preparado para nós. Que o pastor não fale aquilo que seja dele, nem das suas opiniões, nem daquilo que ele acha, mas ele seja canal puro, limpo, para que o Senhor possa falar e usá-lo, Pai. Que a palavra seja para nós, aqueles que estão aqui na live, ao vivo conosco, que essa palavra vai ficar aqui no Facebook e também no YouTube. Que pessoas possam ser ministradas, pessoas possam ser tocadas, pessoas possam ser transformadas. Não por nós. Nós não temos nada, não somos nada. Não somos capazes de nada. Mas o Senhor é capaz de promover a transformação
que corações estão nesse momento ansiando, Pai. Pessoas que estão buscando tantas coisas nesse mundo. Pessoas que buscam coisas fora daquilo que é um propósito de uma vida íntegra diante de Ti. Pessoas buscam agora prazeres nesse mundo. Pessoas procuram riquezas que são terrenas. Esquecemos daquilo que é o principal, a Tua palavra. Que o Senhor inspirou e o Senhor diz que a Tua palavra é luz para o nosso caminho. É lâmpada para os nossos pés, é guia em nossa vida. A Tua palavra é rocha onde podemos pousar e fixar casa e fixar moradia, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem permitido e o que o Senhor vai permitir. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que reina eternamente para todo o sempre. Graças a Deus, graças a Deus. Eu sempre digo aqui, Deus tem nos dado muitas oportunidades para juntos crescermos, para juntos pautarmos a nossa vida, nossos dias, todo o nosso ser, de acordo com a sua vontade. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Aleluia! Ainda bem que os nossos tímpanos são tímpanos, né? Ouvidos espirituais, nos quais escutamos Deus, nos quais somos sensíveis à voz de Deus. Assim como Deus tem falado toda semana, quando fazemos reflexões na palavra, quando lemos, quando estamos orando. Enfim, Deus tem os seus métodos para falar conosco, para nos ensinar acerca da sua vontade. E nesta noite, mais uma vez, a vontade de Deus será manifesta em nossos corações. Já ouvimos Deus coletivamente, os irmãos que puderam estar conosco nesse culto de hoje, no nosso templo, que é o culto presencial. Deus falou profundamente aos nossos corações. Nós estávamos participando da live e agora Deus já começou a falar desde o início desse culto online. Aleluia! Então, vamos ao tema, ou a reflexão desta noite, não importa. De que forma queremos servir a Deus? Essa é uma indagação que devemos fazer diariamente. De que forma nós estamos servindo a Deus? Outra pergunta em cima dessa. De que forma queremos servir a Deus? Vamos ver. O primeiro texto da Bíblia está em Mateus, capítulo 20, versos 27 e 28. Mateus, capítulo 20, nos versos 27 e 28. Palavra do Senhor Jesus direcionada aos seus discípulos, a quem ele resgatou, a quem ele chamou, a quem ele, aleluia, atraiu. Nós também fomos atraídos por Deus. Nós somos seguidores do Senhor Jesus. Então, nós temos essa capacitação de poder entender a sua palavra, o que o Senhor requer ou quer de nós nos nossos dias. Então, ele direciona essa palavra aos seus discípulos. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Preste bem atenção. Durante essa minha homilia, vamos falar do ofício, da função daquele que é servo, daquele que diz que está servindo a Deus. No verso 28, diz assim: tal como o Filho do Homem, está falando dele próprio, Jesus era 100% Deus e 100% homem, filho, ente santo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar, aleluia, a sua vida em resgate por muitos. Veja que Jesus veio, o Filho, o ente santo, o Verbo que estava no mundo encarnado, Filho do homem, ele veio com essa função, com esse ofício de servir a Deus, servir a igreja, que posteriormente estava ou seria implantada, serviu seus apóstolos, serviu seus irmãos, né?
E o que nós pensamos, o que nós mentalizamos, o que nós refletimos nesses dias? Será que nós estamos servindo a Deus conforme Deus exige? Da maneira correta que Deus nos orienta pela palavra, pela Bíblia? Ou será que estamos servindo a Deus ao nosso próprio modo, que pensamos, achamos? Isso não é bom, até porque nós fomos chamados por Jesus. Quem é chamado por Jesus tem que entender que essa chamada exige um serviço, um ofício. Primeiramente, servir a Deus com abnegação, com renúncia, com humildade, com sinceridade, com respeito, com fidelidade. Servir a igreja significa servir todos que são da igreja, os irmãos. Jesus, sendo Deus encarnado, ele ali apontou que todos aqueles que são chamados por ele têm que exercitar humildade, no sentido de servir o seu próximo, não é verdade? Então, meus irmãos amados, abençoados de Deus, queridos, eleitos do Senhor, aleluia, servir a Deus é dedicar a vida a Ele. Servir a Deus significa se colocar debaixo da sua autoridade. Você vê que Jesus, como homem, não usurpou ser igual a Deus, ou estar acima de Deus. Ele se qualificou como servo, como filho, como homem, alguém que foi enviado por Deus, aleluias, para servir a Deus integralmente, respeitando a autoridade de Deus. Então, servir a Deus também é aceitar ou estar debaixo da autoridade suprema do Senhor. Aleluia! É fazer aquilo que Ele ordena. Porque o servo não discute com o seu Senhor. O servo de Deus, quando ouve as determinações, as orientações, porque ele sabe que é Deus que está dirigindo sua vida, seus passos, seu dia a dia. Então, ele entende isso. Então, ele dá lugar, ele consegue absorver todas as orientações que o seu Senhor lhe manda fazer, praticar, exercitar para a glória do Senhor. Aleluias! Servir a Deus é dar lugar à sua liderança. Será que Deus, na verdade, está liderando as nossas vidas? Liderando nossos dias? Ponto importante para a gente analisar, ponderar. Será que estamos respeitando a liderança de Deus? Será que, na verdade, nós entendemos, devemos compreender, de uma vez por todas, que o nosso líder é Jesus Cristo, o nosso Deus? Você vê que em todos os lugares, repartição pública, na área privativa, na igreja mesmo, né? Deus levantou o quê? Apóstolos como supervisores, bispos, pastores. Há uma hierarquia na igreja, nas empresas, nas indústrias, no governo. Há um líder. Esse líder deve ser respeitado, tem que ser respeitado. Então, os comandados, eles obedecem, dão ouvido a esse líder. Então, o líder da igreja é Jesus Cristo. É o dono da igreja, é o Criador. Quando eu falo igreja, eu não falo as paredes, o teto, o chão. Estou falando uma construção humana. A igreja somos nós, o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça. Devemos dar lugar a essa liderança. Aleluia. Então, meus irmãos amados, todas as orientações para que possamos seguir, obedecer, é para aqueles, claro, nós fomos chamados, disse aqui no preâmbulo, quem é chamado entende isso, que tem que obedecer. Então, todas as orientações, tudo aquilo que Deus entregou, está aqui na Bíblia. O que nos cabe, o que nos resta é seguir. A Bíblia fala em muitos textos, servir uns aos outros, mas primeiro servir a Deus.
com alegria, com satisfação, com prazer, né? Não como se fosse uma obediência forçada. Eu obedeço a Deus livremente, porque Ele é o meu Senhor, Ele é meu Pai de amor, Ele me resgatou, Ele me tirou um tipo de vida de trevas e me colocou no reino do Filho do seu amor, que é a luz. Então eu entendo isso. Então isso tem que ser prazeroso, tem que haver prazer quando estamos servindo a Deus de fato e de verdade. Vamos ver aqui um texto maravilhoso que Paulo escreveu na Epístola aos Romanos, no capítulo 12, versículo 11. Romanos, capítulo 12, versículo 11. Diz assim na palavra do nosso Deus: no zelo. Então, Paulo está falando que todos da igreja deveriam servir a Deus com zelo. Aleluia. E esse zelo tem que ser contínuo. No zelo, não sejais remissos, né? Negligentes, né? Coisa parecida, relapsos, né? Podemos falar assim. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Coisa linda, né? Servindo ao Senhor. Tudo isso que Paulo está falando se resume em quê? Em servir ao Senhor. Não é servir a si próprio, não é servir apenas seus ideais, seus propósitos, etc, etc. Servir ao Senhor com zelo. Não sejamos remissos, relapsos, indolentes, insensatos, etc, etc. Você está vendo que essa questão de servir a Deus é algo profundo? Então, de que forma nós, ou as pessoas que estão ouvindo, vão ouvir essa live, querem servir a Deus? Ao seu modo, do jeito que elas pensam, acham? Acho que servindo a Deus dessa forma será agradável. Não. Temos que ir pela Bíblia, pelas orientações, pela palavra do nosso Deus. Aleluia! Então, servir a Deus é seguir diariamente as suas orientações. A palavra aqui, orientação, significa direção. Deus é que nos dá a direção de que forma, de que maneira nós podemos servi-lo agradavelmente. Podemos servir dentro do seu agrado. E a palavra aqui, orientar, significa dirigir. Será que temos dado lugar às orientações ou à orientação de Deus, que está no verbo? Então, a palavra orientar significa dirigir. Quem é que está dirigindo nossas vidas? Nós mesmos ou nosso Deus, que é o Senhor de nossas vidas, aquele que nos chamou, aquele que nos atraiu com laços de amor? Vamos ver Provérbios, capítulo 16. Gosto muito de usar esse texto aqui que Salomão escreveu. Provérbios, capítulo 16, no versículo de número 9. Diz assim: o coração do homem traça o seu caminho. Tem gente que constantemente está traçando o seu caminho. 2021 vai ser assim, assado. Tem até pessoas que usam uma linguagem que eu não aprovo. Vou arrebentar. Não tive condição de arrebentar durante esse ano da epidemia, mas 2021 eu vou arrebentar. Vou arrebentar a tampa da caixa. Os corações não estão em Deus. Esses corações não são sensíveis. Se Deus permitir, venceremos aqui, ali, acolá. Mas a outra frase diz: mas o Senhor lhe dirige os passos. Será que Deus está dirigindo nossos passos? Dirigindo o nosso rumo? Dirigindo os nossos dias? A nossa mente, o nosso coração? Será que estamos nesse mundo aleatoriamente, sem um Senhor que não nos indique o caminho que devemos seguir? Aliás, falando nisso, Jeremias fala sobre isso. Olha só, Jeremias 10, 23, né? Jeremias 10, 23. Diz aqui na palavra. Estamos consultando as orientações
que vem do Pai das luzes, que não há variação. Aleluias. Jeremias 10, 23, diz assim, declara o profeta de Deus, eu sei, ó Senhor. Ele estava convicto, ele aqui expressa toda a convicção, né? Eu sei, ó Senhor, que não cabe aos homens determinar o seu caminho. Irmãos, nós não somos deuses, nós não sabemos o que vai acontecer no amanhã, nós não podemos prever o futuro, temos que dar lugar à direção de Deus, temos que permitir que Deus possa guiar os nossos pés, nossos passos, a nossa vida diariamente, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Nós estamos caminhando com Deus ou caminhando sem Deus? Se estamos caminhando com Deus, é Deus que deve e tem que dirigir os nossos passos, nossos sonhos, projetos, nossa vida, nosso casamento. Você que é casado, você que não é casado, a tua vida sentimental, tua vida profissional, Deus tem que ter esse lugar tão importante que Ele deve exercitar na sua vida, para que tu possas, em todos os dias da tua vida, entender, compreender que você está fazendo a vontade de Deus, não a sua própria. Você está servindo a Deus na totalidade, né? Você serve a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma. Esse é o ensinamento divino que devemos permitir que Ele possa nortear toda a nossa vida, todos os nossos dias. Então, cabe ao Senhor dirigir os passos daqueles a quem Ele chamou. Vamos pensar, fomos chamados por Deus ou não? Houve um tempo que nós seguíamos vários caminhos desta vida. Houve um tempo que eu próprio dirigia os meus pés, né? Meus passos, a minha vida, e sempre quebrando a cara, e sempre infeliz, sempre vazio de mim mesmo. Não encontrava nada, encontrava paliativo, uma felicidade falsa daqui e ali, nas bebidas, nos bares, nas boates, nos festejos deste mundo. E minha vida continuava da mesma forma, vazia, triste, cabisbaixo, totalmente. Mas, no momento que o Senhor me chamou, primeiramente Ele reformulou a minha vida, restaurou a minha vida e passou a exercitar todo o comando da minha vida, porque Ele é o meu Senhor, Deus da minha vida. Aleluia! Vamos ver Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, no verso 79. Aleluias! Isso aqui foi uma profecia que se cumpriu nos dias do Senhor Jesus. Aleluias! Lucas capítulo 1, verso 79, diz assim, para alumiar os que jazem nas trevas. Como naquela época, muitos estavam nas trevas. E o Senhor os tirou das trevas, pondo-as na luz divina, na luz de Deus. Como no nosso caso também, nós gentios, nós, desse período, desse século, onde nós havíamos ou vivíamos em algum tipo de trevas. O Senhor tirou dessa situação, depois te colocou no seu reino, reino de luz, reino de paz, de segurança, de alegria, e na sombra da morte. Por quê? Jesus ainda não tinha cumprido aquilo que Ele determinou, que daria a sua própria vida em favor de muitos. Aleluia! Mas isso aqui se cumpriu. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e dirigiu os seus pés pelo caminho da paz, pelo caminho da luz, pelo caminho da vida, pelo caminho da segurança, pelo caminho no qual Ele preordenou que pudéssemos andar. Aleluia! Então, eu respeito a liderança de Jesus. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus, e será para todo sempre.
Esse corpo vai cair ao pó, que veio do pó, mas o meu espírito vai servir a Deus por toda a eternidade com corpo celestial, com corpo glorioso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês entendem? Estão percebendo que servir a Deus é totalmente diferente do qual as religiões ensinam? O que a religião ensina? Não, o importante é você se agregar a uma religião. Você sabe que muitas lideranças até dizem, Deus sabe que nós não somos perfeitos. Você pode beber, pode fumar. O importante é você confiar em Deus, é crer em Deus. Olha a mentalidade das religiões. O importante é você confiar em Deus. O importante é você seguir a Deus. Dessa maneira, ninguém está servindo a Deus, seguindo a Deus, obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus. Então, as religiões ensinam dessa forma, mas a palavra ensina totalmente diferente. Então, os que foram chamados recebem conselhos preciosos. Irmãos, conselhos preciosos, para que você possa, no dia a dia, ser um homem, uma mulher sensato, sensata, prudente, um homem que sabe o que tem que fazer para agradar a Deus, um homem que está servindo a Deus, uma mulher que está servindo a Deus, não ao seu modo, mas da forma que Deus tem orientado, tem dito, tem falado em nome de Jesus. Outra coisa importante, outro ponto que eu quero agora explorar. Servir a Deus é também apoiar a igreja. Você tem apoiado a igreja? Porque quem é a igreja? Somos nós, unidos, entrelaçados. Servir a Deus também é apoiar a igreja. Você tem apoiado a igreja no seu trabalho, naquilo que ela se propõe a fazer, amando de Deus? Ou você é uma pessoa ausente? Você não participa daquilo que a igreja produz? Você evangeliza? Você tem falado das verdades de Deus? Tem falado do amor de Deus? Tem anunciado aquilo que Deus colocou no seu coração? Tem apoiado os irmãos da igreja, no corpo da igreja, os necessitados, os carentes? Você tendo condição, você tem apoiado? Uma palavra amiga, uma boa orientação extraída desses conselhos preciosos da palavra de Deus? Ou você é uma pessoa ausente? Você diz, não, só quero ir para o templo, ou participar da live, ouvir a mensagem, está tudo muito bem. Não. Pessoa que diz que está servindo a Deus, ela tem que apoiar a igreja. Então, você não serve a Deus sozinho. Essa questão de, não, para que ir para o templo? Para que congregar? Mas a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. São as pedras que vivem, que formam o quê? O edifício. Paulo ensinou sobre isso. Uma pedra, duas pedras, três pedras formam um edifício. Então ninguém pode servir a Deus e não servir a igreja, não servir os irmãos, ficar isolado, né? A igreja é muito importante, por quê? Porque une as pessoas, une os filhos de Deus, une os eleitos, unem os que foram chamados, que são os predestinados. Eles crescem, eles passam a servir conjuntamente a Deus no melhor que eles possam dar. Aleluia! É assim, irmãos. Outro ponto importante, servir os irmãos da igreja é servir a Deus. Tem gente que diz que está servindo a Deus, mas Deus coloca a oportunidade para ela servir o irmão, ela não serve. O problema é dele. Ele tem que resolver com Deus. Se Deus não está lhe ouvindo, porque está em pecado, está em erro. Não. Servir os irmãos da igreja é servir a Deus. É servir o seu próximo, servir seu irmão, né? Tem gente que não procura se envolver com a vida da igreja. Tem pessoas que passam, às vezes, 1 mês, 2 meses, 13 meses, não sabem o que está acontecendo
na igreja. Quando eu falo igreja, é o ministério, é congregação. Não se envolve, não participa. Não diz, Senhor, eis aqui os meus talentos, quero gastar em prol da igreja. Eis aqui a minha capacidade, o que eu posso fazer, o que eu posso ajudar. Isso é servir. Então, naturalmente, você está servindo a Deus. Então, quem está servindo a Deus serve desta maneira, desta forma. É você doar o seu tempo. Tem pessoas que têm tempo para tudo, né? Eu não condeno que as pessoas podem ir para shopping, para praia, viajar. Amanhã é feriado, né? 7 de setembro. Não sou contra isso, não. Há tempo para todas as coisas. Mas tem pessoas que não têm tempo para a obra de Deus, não tem tempo para os irmãos, para conversar com os irmãos, mandar um WhatsApp, telefonema. Pô, irmão, estou com saudade de você, como é que você está? Quer dizer, não se envolve com a igreja, mas a Bíblia fala que os chamados de Deus terão que servir desta forma, desta maneira. Vamos ver o que Pedro escreveu aqui, 1 de Pedro 4,10. Aleluias! Deus falando em nossos corações, chamando a nossa atenção, que a gente não pode cair nesse erro de pensar que estamos servindo a Deus e às vezes não estamos servindo a Deus. 1 de Pedro 4,10 diz assim, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim na palavra, servir uns aos outros. Quem escreveu isso? Pedro. Porque Pedro lá atrás aprendeu. Ora, quem quiser ser o maior, seja servo de todos. Pedro estava lá quando Jesus disse isso. Ele absorveu, guardou essas palavras. Servir uns aos outros, aleluia, cada um conforme que recebeu, com bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Não somente com conhecimento, que depois Pedro recebeu da parte de Paulo, porque Paulo recebeu o Evangelho da Graça, e Pedro entendeu que Paulo foi chamado para testemunhar acerca do Evangelho da Graça. A multiforme sabedoria do Senhor. Agora Pedro está escrevendo aos irmãos da dispersão, né? Os irmãos que estavam fora do grêmio de Israel, de Jerusalém, para que eles pudessem, como filhos de Deus amados, servissem uns aos outros para a glória do nosso Deus. Será que estamos servindo uns aos outros? Temos que pensar, né? Mas alguém pode dizer, como é que eu posso servir a Deus que eu me sinto uma pessoa inútil? Não, peraí. Todos nós fomos chamados, jamais poderíamos pensar que somos inúteis. Pelo contrário, todos nós, sem exceção, somos úteis para Deus, para a sua igreja. Cada um de nós tem um talento, tem uma capacidade de servir uns aos outros para a glória de Deus. Então nunca diga que você é inútil, que você não tem capacidade. Algum talento você tem. Agora você tem que exercitar esse talento em nome do Senhor Jesus. Será que Deus pode me usar na sua obra? Sim. Todos foram chamados para isso, para serem instrumentos nas mãos do Todo-Poderoso. Uns com talento tal, outros com talento A, B, C, etc. Todos nós temos talentos. Nós temos que nos apresentar diante de Deus, como o profeta Isaías. Senhor, então, eis-me aqui, me envia, envia-me a mim. E Deus enviou. Jeremias disse que era uma criança, mas, Senhor, eu não sei falar direito, eu não estou capacitado. Mas Deus falou logo, não diga que você é uma criança. Eu estou te chamando. Estou te dizendo que você vá falar um povo de dura cerviz, quer eles ouçam ou não. Você vai ir. Jeremias foi, lançou a mensagem para o povo, cumpriu a sua missão. Mas ele, no seu interior, pensou que não tinha capacidade. Quem sou eu? Eu não passo de uma criança, eu não sei nada. Não. Até porque nós servimos a Deus, não com a nossa própria sabedoria. Irmão, Deus não chamou muitos sábios deste mundo. Chamou os humildes exatamente para envergonhar aqueles que pensam
que se acham que são sábios diante do Senhor. Nós não. Priorizamos a sabedoria de Deus. Aleluia. Ela que nos dá condições de servirmos a Deus sensatamente, prudentemente. Vamos ver então, 1 de Coríntios. Aleluias. Deus fala nos nossos corações, né? 1 de Coríntios, capítulo 1, por gentileza. 1 de Coríntios, glória a Deus, aleluia. Fala, Senhor. 1 de Coríntios, capítulo 1, do versículo 26 ao 29. Diz assim, 1 de Coríntios, capítulo 1, do versículo 26 ao 29. Irmãos, reparai, quer dizer, notai, pois, na vossa vocação, visto que Deus não foram chamados, aleluias, muitos sábios, muitos de nobre nascimento. No verso 27. Pelo contrário, Deus escolheu, irmão, Deus nos escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Irmão, quando nós pensamos que somos fracos, é que somos fortes em Deus, porque vivemos para Deus, servimos a Deus, os nossos irmãos, na força de Deus. Aleluia! No verso 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo. Olha, Jesus falou isso. Aqueles que quiserem ser o maior, passam a exercitar a humildade, servindo uns aos outros. E as desprezadas é aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, as que pensam que são. No verso 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Nós não servimos a Deus dessa forma, nos gloriando a nós mesmos. Paulo ensina a igreja de Corinto. Quem quiser se gloriar, se glorie no Senhor. Aleluias! Que maravilhas! Então, não diga, mas eu não sou útil, eu não sei nada, eu não tenho capacidade. Será que Deus pode me usar? Pode, quer te usar. Agora você tem que dar lugar. Você tem que se adequar ao que Deus está dizendo, está mandando que você venha exercitar, fazer, em nome de Jesus. Vamos ver no livro de Jó, no capítulo 22. Jó fica antes do livro de Salmos. Você encontra Jó, capítulo de número 22, por favor. Jó 22, versículos 1 e 2. Jó, capítulo 22, versículos 1 e 2. Ele acusa Jó de grandes pecados, julgando a Jó. Tudo que Jó estava passando ali não foi o resultado de uma vida de pecado. Ele foi a vontade de Deus, um propósito de Deus que até hoje ninguém descobriu, nem vai descobrir. Então, no versículo 1, então respondeu Elifaz, o temanita, porventura será o homem de algum proveito a Deus? Da concepção de Elifaz, homem nenhum, nem Jó, nem ele, seria aproveitado. Não, irmãos, maneira nenhuma. Esse homem aqui estava redondamente enganado. Deus sempre criou seus filhos para engrandecê-los. Os filhos, inclusive Adão, que não entendeu isso. Adão foi criado para ser engrandecido por Deus. Não compreendeu isso. Deu lugar à desobediência, caiu. Os demais caíram com ele. Mas Deus quer nos aproveitar nesses dias como instrumentos da sua vontade, para que possamos manifestar a sua glória neste mundo. Manifestar a glória sua na sua família, na sociedade que moramos, nessa cidade, nesse estado, nesse país, em nome de Jesus. Antes, o sábio é só útil a si mesmo. Aí está certo. Tem gente que pensa que é útil pela sua própria sabedoria, que em relação a de Deus não é nada. Mas nós seremos e poderemos ser
usados por Deus. Deus quer nos aproveitar, mas tem que ser da maneira que Ele orienta, da forma que Ele determina, né? Porventura será o homem de algum propósito a Deus? Ou de algum valor? Claro que sim. Ele nos criou. Antes, o sábio é só útil a si mesmo. Esse sábio, ele segue a sua própria sabedoria, que para Deus é loucura, que não é nada. Deus a despreza, tá certo? Mas que Deus quer nos aproveitar, quer. Mas temos que servir a Ele dessa forma. Então, todos nós somos úteis para Deus, para a sua obra. Servimos a Deus dessa forma, com respeito, com todo amor, com toda alegria, porque Ele tem nos orientado. Olha, irmãos, eu estava conversando com a minha esposa nesses dias, o que Deus vem, não somente nesse período de pandemia, que Deus tem nos orientado a algo abundante. Fora essa pandemia, algum tempo atrás, anos atrás, Deus já vem há muitos anos nos orientando para que possamos nos adequar a esse querer dele. E sendo assim, certamente, teremos condições de servi-lo de fato, de verdade. Olha, Jesus serviu a Deus nos seus dias. Eu falei também no preâmbulo, vamos ver rapidamente. Marcos 10, 40. Jesus, como homem, serviu a Deus nos seus dias e serviu esplendidamente, maravilhosamente. Marcos 10, 45, diz assim na palavra, Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem, Jesus, né, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele veio para servir. Temos servido a Deus, a obra de Deus, temos dado a vida em favor da obra de Deus. Aleluia! Que coisa linda, coisa maravilhosa. Temos que seguir esse ensinamento. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo de número 2, no versículo 5 ao 7. Filipenses, conhecemos muito esse texto aqui, capítulo 2, do versículo 5 ao 7. Diz assim na palavra: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento de Jesus? Obediência a Deus, temor a Deus, respeito a Deus. Deu a sua vida em favor de muitos. Versículo 6. Pois ele, subsistindo, né, de forma de Deus, não julgou com usurpação a ser igual a Deus, mas como filho, viveu debaixo da autoridade de Deus, obedecendo o comando de Deus, a liderança de Deus. No versículo 7, antes, assim mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo. Olha aí, será que temos nos esvaziado? Assumimos essa forma de servo e não querer ser servido, né? Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, se esvaziou de si mesmo, né? Essa é a forma pela qual Deus quer que venhamos a servir a Ele tão somente, servir a igreja, servir o próximo, servir aos irmãos. Lucas 22, aleluias. Lucas, capítulo 22. Estamos chegando ao finalzinho dessa homilia. Eu louvo a Deus por mais essa oportunidade que Deus está nos dando nesta noite. Lucas, capítulo 22, versículo 27. Lucas 22, verso 27, diz assim: pois qual é o maior? Ele faz uma pergunta. Que está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Claro, Jesus era o maior, mas em nenhum momento ele exigiu isso, buscou isso. Pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Aleluias! Que
coisa maravilhosa. Que exemplo, né, de humildade. Paulo também, você sabe que Paulo era um ferrenho perseguidor da igreja, mau, perverso. Estava morto, né? Estava entregue às trevas. Quando foi chamado, depois da sua chamada, serviu ao Senhor com fidelidade em todos os dias da sua vida. Mas serviu mesmo a Deus, serviu a igreja, serviu os irmãos. Deu a sua própria vida também em favor do Evangelho, em favor da obra de Deus. 1 de Coríntios, capítulo 4. 1 de Coríntios, capítulo 4, rapidamente. 1 de Coríntios, capítulo 4, versos 1 e 2. Diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo, servo de Cristo. Alguém que foi chamado por Cristo para ministrar, para cuidar da igreja. Aleluia! E dispenseiro dos mistérios de Deus. Versículo 2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, como ministro, ele foi fiel por toda a sua caminhada, até o seu último dia de vida. Estava lá em Roma, recebendo pessoas, ensinando pela verdade de Deus, cumpriu cabalmente a sua missão, combateu o bom combate e foi salvo para toda a eternidade, em nome do Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 8. Vamos ver o que diz aqui. Essa carta que foi escrita aos irmãos de Tessalônica, capítulo 2, de 1 Tessalonicenses, no versículo de número 8. Diz assim: assim, queremos muito estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida. Ele, Timóteo, Tito e os demais, Priscila, Áquila, que muito apoiaram Paulo desse ministério e graça. Aleluias! Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Então, não somente ele, mas os que estavam com Paulo deram a própria vida, foram fiéis, fizeram um trabalho espetacular para a glória de Deus, serviram os irmãos, serviram a igreja em nome de Jesus Cristo. Então, de que forma nós queremos servir a Deus? Ou de que forma estamos servindo a Deus? Devemos pensar, ponderar. Será que estamos servindo a Deus da forma que Ele exige? Da maneira que Ele determinou e já vem há muitos anos nos orientando? Também se serve a Deus com dízimo, com oferta. As pessoas têm medo, têm vergonha de falar dessa forma. Eu não, porque eu falo algo que é bíblico. Servir a Deus também é servir os compromissos da igreja. Entender que a obra de Deus, o templo, o lugar que está alugado, onde nós como igreja nos reunimos, tem despesa, tem compromisso. Então, nós temos vários exemplos da Bíblia. Homens, mulheres, serviram a Deus também com seus bens, com as suas contribuições. Não está no meu esboço, não, mas vamos ler aqui Lucas 8, para a gente encerrar. As pessoas servem a muitas coisas com seus bens deste mundo, né? Mas a obra de Deus precisa das contribuições dos amados. Lucas 8, do versículo 1 ao 3. Lucas 8, do versículo 1 ao 3, eu termino com esse texto aqui, em nome de Jesus Cristo. Aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, fazendo o quê? Pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele para aprender. Estavam ali sendo ministrados por Jesus, ensinados por Jesus. Aquilo ali foi um aprendizado muito grande.
para que mais na frente eles pudessem exercitar tudo aquilo que eles aprenderam com Jesus. No versículo 2, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Era uma mulher possessa, Jesus a libertou. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Você está vendo? Isso é bíblico. Prestavam assistência com seus bens ao ministério do Senhor Jesus, a prover as necessidades da igreja. O que a necessidade da igreja hoje significa? O aluguel, conta de energia, internet, um reparo daqui, acolá, uma pintura, etc, etc. Isso são despesas que tem que ter o dinheiro. Mas os irmãos amados, graças a Deus que o nosso ministério só temos irmãos amados que não se negam. Sempre tem esse propósito de mensalmente colaborar, ajudar, para que as portas do templo continuem abertas. Porque já já nós vamos ter outros cultos e vamos continuar com algumas lives ainda, mas vamos voltar aos cultos da noite, de quarta-feira, etc, etc. Então, essa foi mais uma palavra proveitosa da parte de Deus ao nosso coração. Em nome de Jesus, chamo agora minha companheira, pastora Ivanete Santos, em nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pode beber uma aguinha, em nome do Senhor. Graças a Deus, pastor Ivanete Santos. A graça e a paz, Bispo Sérgio Ângelo, a graça e a paz a todos os nossos amados que acompanhou, viram nessa palavra maravilhosa. Louvamos a Deus por tudo que Ele tem nos feito, por esta palavra que tem vindo do coração de Deus para o nosso coração. Olha, Bispo Sérgio, realmente a gente se alegra, se renova quando ouve essas palavras, né? Deus fala aos nossos corações. É só você estar atento. Como o ministro Cid, quando ele sempre que começa, ele fala assim, que os teus ouvidos estejam atentos para ouvir Deus falar. E quando a gente estamos com os nossos ouvidos atentos para ouvir Deus, Deus realmente fala aos nossos corações. Aí é que compreendemos. Exato. Só compreendemos quando a gente dá ouvido, né? Para poder botar em prática. Exatamente. Me fez lembrar também a mensagem de manhã, que o pastor Edivaldo pregando, ele falando que quando a gente realmente damos ouvido à palavra do Senhor, e Deus realmente ele fala aos nossos corações. Quer dizer, Deus é tão bom que a gente vê o Espírito Santo de Deus agindo no nosso meio, né? Aleluia. Quando está se pregando a palavra, no culto pela manhã, na live que se faz esta noite, o louvor quando começa, é Deus falando aos nossos corações. Abundantemente. Exatamente. Então, as pessoas não podem falar que não está ouvindo a palavra do Senhor. Sim, estamos ouvindo, sim. Agora, está sendo pregada assim a palavra do Senhor. Agora, você tem parado para ouvir? Você tem largado as coisas, quem sabe, lá de fora, para ouvir Deus falar? Isso também é muito importante. Quando você para ouvir Deus, olha, meus amados, Deus vai falar ao seu coração. Deus vai te mostrar se você está passando por uma dificuldade, o que você está passando. Quando Deus fala ao teu coração, tudo aquilo, não vou dizer, não, eu estou doente, eu vou ficar boa. Estou passando por uma situação, na mesma da hora eu vou ficar boa. Não é também assim. É quando você ouve Deus e deixa Deus falar o teu coração, você passa por aquele problema mais fácil. Os problemas vêm sobre sua vida, mas você passa por ele que você nem sente. Por quê? Você tem a força de Deus. Aleluia. Para te ajudar a passar pelo deserto. Glória a Deus. Então você tem a força de Deus, você tem a direção de Deus para te ajudar, meus amados. Você passar por tudo aquilo que você está passando. Então isso é muito importante quando a gente parar para ouvir Deus.
Glória a Deus. Porque, olha, Deus tem falado abundantemente aos nossos corações. Eu sempre falo, a nossa igreja, temos poucos membros, não é aquela multidão, mas a gente não olhamos para a multidão, nem para a quantidade, mas sim para a qualidade. Qualidade que estamos servindo a Deus. Servindo a Deus. Não a nós mesmos. Exatamente. Não é verdade, Isso né? é muito importante. Muito. Eu estava meditando de manhã e vendo cada pessoa que chegava ali com aquela alegria, com aquele prazer de estar voltando ao templo. Aleluia. Entendeu? O prazer, a vontade dela estar ali junto com os seus irmãos, com os seus pastores, olhando uma para a carinha do outro, abraçando. Não estamos abraçando ainda, né? Vai chegar a hora. Mas vamos chegar lá. Mas só de eu ver meu irmão ali, saber que ele está ali com a gente, saber que ele está bem, está ali com sede de mais e mais da palavra. Tudo bem, você está em casa, você está ouvindo essa palavra, porque você não pode ir por enquanto. Verdade. Mas, meus amados, não se acomode, não. Você está em casa ouvindo a palavra sentadinho, ou na cama, ou no sofá, é uma coisa, mas você está na casa do Senhor. Você louvando a Deus, você participando de tudo aquilo que está acontecendo, é totalmente diferente. Aleluia. É diferente demais. Você sai, poxa vida, renovado, porque ali você participa do louvor, ali você participa da palavra, ali você participa, você está ouvindo aquilo que o pastor está falando sobre a igreja. Isso é muito bom. Não se acomode em casa apenas ouvindo, não. É verdade. Não se acomode nisso aí. Eu estava conversando, Bispo Sérgio, com uma pessoa que não pertence à nossa igreja, mas sim a outra igreja. Aí ela fala assim, você sabe, minha amada, que depois disso aí, muitas pessoas vão querer ficar assistindo o culto em casa. Não, isso é relaxamento. Eu disse, isso é para um crente preguiçoso. É relaxamento. Perdoe a minha sinceridade, o crente preguiçoso vai ficar em casa. Ah, não vou não, porque eu vou ficar em casa. Eu estou ouvindo o meu pastor pregando, eu estou ouvindo assim, louvor. Há uma necessidade pela epidemia, né? Exatamente, foi totalmente diferente. Não entre nesse acomodismo, não, viu? Não vá nessa. A Bíblia fala, congregai, povo meu. Exatamente, isso mesmo. Então, isso é maravilhoso, da gente voltar para a casa de Deus, para estar ali junto, ouvindo a palavra de Deus, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus que nós estamos aqui. De manhã eu estava lá, por enquanto... O bispo ainda está aqui quietinho, mas logo eu tenho certeza que ele está morrendo de vontade de estar ali com todos nós. Há um momento, né? Então, quero dar meu beijo, meu abraço para todo mundo aí. Rutênia, um beijo, um abraço bem forte para você, que eu sei que você... Ai. Pode tossir à vontade. Estou em casa, né? Fica à vontade. Aqui, a gente está em casa. Vamos com os irmãos. Assim mesmo. É isso mesmo, glória a Deus, mas é isso mesmo, humano, faz parte, né? Em nome de Jesus Cristo. Mas... Então, quero dar o meu beijo, meu abraço para todos vocês e dizer que estou morrendo de saudade. Certeza. Para aquele que não está podendo ir ainda, mas eu estou orando e tenho certeza que logo em breve vocês vão estar conosco. Maria Luísa, meu beijo bem grandão para você, Marlúcia, Neguinha, Neguinha, estou com muita saudade de você. O presbítero Valdo está aqui. Essa está sempre lá, sempre a Conceição está aqui. Conceição. Vera é aquela mulher forte que sempre nos dá maior força, Dona Lindalva, graças a Deus. Deus é contigo, minha amada, em nome de Jesus. Eu tenho orado muito a Deus que... Eu esqueço, Lucinaldo, que Deus vá em frente desse projeto seu, que Deus toma a frente, mas coloque Deus em primeiro lugar. Com certeza. Peça a Deus a direção, peça qualquer decisão que você for fazer, qualquer coisa, você peça a orientação a Deus, que Ele vai te dar, em nome de Jesus. Estou muito feliz com tudo isso que vocês estão fazendo. Tenho acompanhado, tenho visto a tua esposa. Parabéns, vai em frente, que Deus é contigo, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus que nós estamos aqui mais uma vez, né? Então, Reginaldo, um abraço para você. Hoje alguém ligou para mim e perguntou por você, viu? Ivete, né? O meu beijo bem grandão. Pessoas que nós amamos. Francisca está aqui, ó. Francisca Justino. Tu és uma bênção, Francisca. Te amamos, viu? Rizomar,
Seu Zito, um abraço bem. O Rizomar estava lá, Rizomar divide. Um domingo vai ela, outro domingo vai Jaciele. E graças a Deus. E é assim mesmo, meus amados. Admiro muito vocês com essa atitude que vocês têm de estar quando uma vai, outra fica com os bebês. Os bebês delas estão lindos. Lindo, lindo. Ou que neto lindo. Então, parabéns, Rizomar. Que venha mais uns 2 ou 3, né? Que é isso. Aí, calma. Sabe que família é bênção do Senhor, sim, né? mas com calma, né? Calma, graças a O latinho direito da cara. A latinha direito da cara, tá vendo isso? Mas Deus é contigo. Marcela, estamos com saudade de você. Abraço para Paulo. Paulo, abraço. Paulo, abraço bem grandão para tu, viu? Te amamos, irmão, de coração. Beijo para todas as crianças. Núbia, estamos com saudade de você. Deus é contigo. Ana Maria, seu Djalma, um abraço para o senhor, viu? Deus é contigo. Seu Zito, te amamos de coração. Tá bom? Graças a Deus, logo em breve nós estamos aqui juntos. Sexta, graças a Deus é contigo, viu, Sexta? Um beijo bem grandão para você. Cicinha. Cecinha. Fátima, irmão Edson, toda a sua família. Cadê César? César, abraço para você. Fátima, Leninha e Sérgio. Cadê a Dona Rita? Dona Rita, abraço para a senhora, te amamos, viu? Bem, nós estamos com saudade. Sérgio, abraço para você, em nome de Jesus. Verdade. Graças a tem, né? Vai sair moral, o né? tempo. Não dá, já, né? Viu? Mas para você que eu não falei, um beijo bem grandão para você, para Arthur, né? Sarinha, um abraço bem grande para dona Nádia também, a mãe de Arthur, que sempre nos acompanha aqui. Verdade. Em nome de Jesus. Beijo, minha amada, te amo de coração. Deus é contigo, viu? Em nome de Jesus. Então vamos orar. Você daí, a gente daqui, pastora Marinês, com certeza ela está fazendo culto nessa hora, né? Verdade. Mas pastora Edivelto está se preparando para logo mais, Ângela e todo mundo aí, né? Então, você daí, a gente daqui, vamos orar em nome de Jesus, porque a igreja, ela continua, mesmo você daí, então está a igreja do Senhor reunida em nome de Jesus. Então, vamos orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos feito. Pelas bênçãos do Senhor derramadas sobre nossas vidas. Pelas coisas boas e pelas coisas ruins que acontecem também. Tudo dá graças. Que tudo dá graças a Deus. Porque tudo coopera. Tudo, meu amado. Quando você passar pelo momento difícil, então você louva a Deus e agradeça a Deus. Aleluia. Passe pela prova dando glória a Deus. Com certeza. Viu? Que aí você vai ver o que vem depois. Aleluia. Isso que é muito importante. Então vamos orar. Curve a sua cabeça aqui e a gente daqui vamos agradecer ao nosso Deus. Aleluia, Jesus. Louvado e glorificado seja o Senhor, Pai. Te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem nos feito, Jesus. Porque Tu és grande, Tu és poderoso, ó Pai. Tu és o único Deus de ser adorado e glorificado, ó Pai. Só temos motivo para te agradecer por tudo que o Senhor tem nos feito, ó Pai. Porque o Senhor é o nosso Deus. Tu és o nosso amigo verdadeiro, nosso socorro bem presente na hora das tribulações, ó Pai. Ó Deus, nosso conselheiro é Ti, Jesus. É o Senhor que nos acalenta, é o Senhor que nos consola, meu Pai. É o Senhor, meu Deus, que fala aos nossos corações, minha filha, não tema que eu estou contigo. Aleluia, Senhor. Louvado e glorificado seja Deus, ó Pai. Que possamos neste momento, Senhor Jesus, orar por aquele que nós nem sequer conhecemos, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe onde se encontram dos teus filhos neste momento sofrendo, ó Pai. Alcança aquele, meu Deus, que neste momento precisa, meu Pai, de um consolo. Precisa de uma palavra amiga, Senhor. Precisa, meu Senhor, de um acalento, de um aconchego, Pai. Em nome de Jesus. Oh, Deus, só o Senhor pode fazer, ó Pai. Jesus nos envia pessoas que possam, meu Pai, dar sempre uma palavra a essas pessoas. Onde nós não podemos ir, o Senhor vá, meu Deus, com o teu poder, Jesus. Aleluia, Pai. Ah, Deus, visita os hospitais, Senhor. Visita a família que perdeu um ente querido, Jesus. Consola, meu Pai. Ah, Deus, afofa esse leito, Pai, daquele que chora, Jesus. Ah, Tu és grande e poderoso, meu Senhor. Só o Senhor é o nosso Deus.
Só o Senhor, meu Pai, é que nos orienta, Pai. Só o Senhor que nos leva aos pastos verdejantes, ó Pai. As águas tranquilas de descanso, Senhor. Oh, aleluias, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Maravilhoso conselheiro, príncipe da paz é o nosso Deus, ó Deus. Aleluia, Jesus. Ó Deus santo, Deus maravilhoso, ó Pai. Restaura essas vidas. Visita a Paulinha, meu Pai, que está trabalhando, meu Pai, nos hospitais, Senhor. A família dela, Deus, consola, meu Pai. Cura, meu Deus. E toda a equipe médica, meu Pai, neste Brasil inteiro, Jesus. Que tem, meu Pai, enfrentado tudo isso, meu Pai, de cabeça erguida, Jesus. Com fé e confiança no Senhor, ó Pai. Nós cremos, Senhor, e com certeza tudo isso já está caindo por terra, porque o Senhor está no controle, continua no controle de todas as coisas, no controle da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, guardando a nossa saída, guardando a nossa chegada, nos protegendo, nos guardando, ó Pai. E esta semana, Senhor, quando os teus filhos chegar no seu trabalho, chegar na sua firma, Pai, e colocar a planta dos teus pés, colocar as tuas mãos, Senhor, que ali será uma bênção, Senhor. Aquele que trabalha com o seu táxi, meu Pai, aquele que trabalha com o teu carro próprio, ó Deus, que o Senhor age sobre essas vidas, abra uma porta de emprego para aquela que está desempregado, Jesus. Realiza sonho nesses corações, desejo, meu Pai, que cada um tenha, ó Pai. Só o Senhor possa realizar, mas coisas que glorificam o teu santo nome, ó Pai. Tome à frente esta família, Pai, que tem pessoa que se saíram das fileiras da igreja, este filho, este marido, esta esposa, Pai. Ah, meu Senhor, traz ele, meu Pai, para a tua casa, para ouvir a tua palavra, meu Pai, e transforma esses corações, meu Pai, com o teu poder, Jesus, porque só o Senhor pode fazer o milagre acontecer. Este jovem, meu Senhor, que não tem mais nem prazer de vir para a igreja, não tem mais prazer de fazer as tuas obras, meu Pai. Ah, Jesus, está nas tuas mãos, ó Pai. Que tudo seja feito à tua vontade, meu Deus. É o que nós te pedimos, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus. E neste momento eu quero pedir por uma pessoa, meu Pai, por Andresa, Senhor. Que o Senhor tome a frente dela, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, curar ela, meu Deus, fortalecer ela, para que ela possa, meu Pai, segurar esta criança, para que essa criança seja uma bênção na vida dela, meu Deus. Ó, meu Deus, cura, meu Pai, conforta ela, dá-me a tranquilidade neste coração, dá a tua paz, meu Senhor. Sustenta ela com o teu poder e esta criança, meu Pai, para que ela possa, Senhor Jesus, ter o seu filho dela, meu Senhor, nos teus cuidados, Pai. Por isso eu entrego nas tuas mãos e tenho certeza que o Senhor está fazendo melhor do que as nossas orações e petição nesta noite, em nome de Jesus. E todos que crêem, diga graças a Deus, diga glória a Deus. Aleluia, que bom estar com você nesta noite. Quero desejar para você uma noite de paz, um sono tranquilo e o meu beijo bem grandão para todos vocês. Beijo, abençoadas.